Hoje este vídeo traz uma análise política bastante interessante de João Marques de Almeida, para mim um dos comentadores políticos da CNN mais honestos intelectualmente e que, atenção, está muito longe da família política daquilo que é o Chega. Eu não estou de acordo nem com o Sérgio nem com a Maria. Não, com a Maria, não, isso não. Com o Sérgio e com a Maria, e vou explicar porquê. Já agora posso só dar uma chega sobre o Chega, passa a redundância quase, que André Ventura disse esta semana, voltou a ensaiar no discurso esta semana, que ensaiou há um ano, nas últimas eleições, que Luís Montenegro poderia ter os dias contados caso existisse uma maioria direita e ele não vencesse as eleições. Sim. Só não falou das forças vivas do PSD desta vez. Eu não vou comentar o que diz André Ventura. Sim. Só queria comentar essas forças vivas do PSD. Eu não quero falar também das forças vivas do PSD. Agora quero falar desta questão do Chega. Quero deixar o meu pensamento de maneira muito clara. Questão tática. Eu percebo o argumento, e há muita gente no PSD que argumenta isso. Mas eu quero relembrar uma coisa. Há um ano, o PSD disse não é não, pôs linhas vermelhas e o Chega subiu de 8% para quase 20%. Parece-me que taticamente não resultou muito bem. Portanto, pode haver muitos argumentos em relação à questão tática de dizer não é não, que é melhor para o resultado eleitoral. Mas eu olho para a experiência. O PSD ganhou. E há um ano ganhou, por muito pouco, mas não impediu o crescimento do Chega. Não é não. Mas não impediu. Mas não impediu. É que é contrafactuado. Mas o Chega não discutir isso também. O segundo ponto. À esquerda, desde 2015 e desde a geringonça, não existe voto útil. Porque as pessoas sabem que se votarem no Bloco de Esquerda, no PCP, estão a contribuir para um governo liderado pelo PS. O PS tem uma grande dificuldade, e o LIVRE, exatamente, o LIVRE agora também. O PS tem uma grande dificuldade em fazer o tal argumento do voto útil à esquerda. Mas o PS conseguiu a maioria absoluta por causa disso. Sabe, mas Maria, tem uma grande dificuldade por causa da geringonça. Sim, está bem, mas... Esse é o ponto. O segundo ponto que eu quero fazer tem a ver com o que o Sérgio disse. Eu acho que o Sérgio tem toda a razão. Eu discordo do argumento central, mas concordo com coisas que o Sérgio disse. Acho que o Sérgio tem toda a razão. E mais, compreendo perfeitamente o saudosismo que ele tem do tempo da democracia portuguesa e, como ele disse, os acordos que se faziam eram entre o PSD e o CDS, o PSD e o PS, e até entre o CDS e o PS. E que foi a fundação da democracia, do regime democrático em Portugal, é verdade. Mas eu lamento, mas isso acabou com a decisão de António Costa de fazer a geringonça em 2015. E as coisas em política não voltam atrás. Há decisões que são revoluções paradigmáticas. As coisas não vão voltar atrás. António Costa tomou aquela decisão. E com aquela decisão provocou uma revolução no sistema partidário e no sistema político em Portugal. Mas como isso mudou, o que aconteceu foi que à esquerda não há linhas vermelhas. Todos os partidos de esquerda podem ser parceiros do PS no governo porque já foram. No governo ou numa maioria parlamentar. Por isso é que eu acho que à direita também não deve haver linhas vermelhas. Mas essa é a primeira razão, por uma questão de equilíbrio político. Eu não consigo entender, numa democracia ocidental, que o PCP possa ir para o governo e o Bloco de Esquerda possa ir para o governo e o Chega não possa. Mas tu achas, pois é isso, mas tu achas que Chega é igual a Bloco de Esquerda e PCP? Não, acho que o Bloco e o PC são piores que o Chega. Mas eu posso fazer aqui só uma nota. Mas eu ouvi ainda não perder a oportunidade, depois não perto as coisas. Eu só queria dizer que não concordo com isto e acho que o Bloco de Esquerda e o PCP não merecem ser postos no mesmo saco. Chega. Eu tenho consideração democrática por esses dois partidos que não é extensível a Chega. Era só para depois ter este ponto, não vai só essa dúvida. Eu discordo disso. Eu sei. Aliás, o Chega nunca defendeu nenhum regime autoritário, nunca defendeu nenhum regime totalitário, ao contrário do PCP e do Bloco de Esquerda. O Chega, na guerra da Ucrânia, está ao lado da Ucrânia, ao contrário do PCP, que estava ao lado de Putin. Portanto, eu não percebo porque é que o Chega não é mais democrático que o PCP. É uma coisa que eu não consigo entender. O PCP sempre apoiou regimes totalitários, regimes revolucionários, ditaduras. Quer dizer, não vamos branquear a história. Não estou bem. E tu conheces perfeitamente. Sabes isso muito bem, Sérgio. Bom, mas há aqui outras questões que eu acho que são muito importantes. Eu acho que colocar linhas vermelhas a um partido político, e aqui de certo modo dou razão a António Costa, não é democrático. É, aliás, uma grande arrogância política e democrática. Porque quem vota no Chega, o eleitor que vota no Chega, tem tantos direitos políticos como qualquer outro eleitor que vota nos outros partidos. Tantos. Nós não podemos excluir à partida que eleitores não saibam que o partido em que vão votar nunca pode ir para o governo. O que este comentador acabou de fazer é a coisa mais lógica que se tem que fazer. E notou-se que os comentadores que estavam lá presentes, principalmente até o Sérgio Sousa Pinto, que costuma ser um dos socialistas mais
ponderados naquilo que é a sua opinião, mas quando se fala do Chega ele transforma-se completamente, não gostaram absolutamente nada. Eu nem vou falar da outra fulana, dessa modernista progressista, que a única coisa que faz é cuspir ódio contra o Chega. Uma análise de ciência política decente não sabe fazer e que a única coisa que sabe fazer é contaminar o discurso político, principalmente contra uma força política com mais de 1.200.000 votos. Mas João Marques de Almeida disse aquilo que era lógico. Porque é que neste país aceitamos a extrema-esquerda portuguesa a governar com o Partido Socialista, e quem normalizou isso em Portugal foi o próprio António Costa, mas depois vamos ficar muito chocados e vamos ficar muito preocupados e, meu Deus, o mundo acabou, voltou o fascismo, voltou o Salazar, voltou toda a gente, se o Chega a entrar numa solução de governo com o PSD. Independentemente de tudo, este tipo de análises não são bem-vindas dentro das redações da CNN ou da SIC, ou seja, de que porcaria for. Mas eles não podem pegar nestes comentadores e simplesmente atirá-los para o canto, para o lixo, porque estes comentadores, eles trazem alguma audiência e eles percebem que estes comentadores são admirados por várias pessoas, por vários críticos, tanto à esquerda como mais à direita. E é por isso que nós continuamos a ter alguns destes comentadores, como é o caso deste, como é o caso, por exemplo, do Miguel Morgado, que nem sempre é simpático, chega e muito menos justo, e como é o caso de mais um ou outro comentador que só mantém funções de comentador nos canais televisivos porque traz audiência. E a televisão está mais desesperada por audiências e fazer dinheiro do que propriamente por espalhar a agenda. Porque aqueles que estão nas redações pensam assim: é 1 contra 20 ou 30, não vai fazer diferença. Mas talvez a coisa não seja assim. Talvez realmente faça a diferença. Principalmente um comentador que não é muito simpático Chega em alguns momentos, mas que é muitas vezes justo a analisar o contexto e o panorama político onde temos o Chega, onde temos a extrema-esquerda portuguesa e onde temos o grande centrão que gosta de ser o regime autoritário que nós temos hoje e que não quer sair do poder de maneira nenhuma. Por isso é que esta foi uma das análises mais interessantes que eu consegui ouvir até agora, diferente, e acredito, se algumas pessoas assistiram lá em casa, e acredito que bastantes assistiram, deixou alguns a pensar. E é isto que nós precisamos, de pessoas a começarem a pensar, a questionar e, acima de tudo, a não acreditar em tudo e a procurar outras fontes. Já sabem, deixem nos comentários a vossa opinião, é muito importante entender também o vosso ponto de vista, tudo isto que está a acontecer. Se for possível, deixem um gosto e partilhem, e até à próxima.